E aí, meninos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para que juntos nós possamos corrigir a nossa prova de história. Então, peço que vocês peguem aí o caderninho de vocês de história para que nós possamos corrigir juntinhos aí, para vocês verem que vocês tiraram 10 de vocês, porque eu acredito em vocês, obviamente. Vamos lá? Vamos juntos? Primeira questão. A primeira questão está falando sobre um importante acontecimento que marcou aí a história da Rússia no ano de 1905 em São Petersburgo. Qual das opções aparece aí esse importante acontecimento? Opção certa, letra D, o Domingo Sangrento. Tá? Opção certa, na primeira questão, letra D, o Domingo Sangrento, um importante acontecimento que marca aí a história da Rússia no ano de 1905. Questão de número 2, em que contexto a Rússia estava anterior à Revolução Bolchevique em 1917? Qual era o contexto da Rússia, como estava a população, como estava a economia, como estava a política da Rússia? Só que, nessa opção, eu queria que vocês tivessem atenção com o termo incorreto. Ou seja, vocês deveriam marcar a resposta errada. Qual dessas opções trouxe aí pra gente inverdades? Coisas que não faziam parte do contexto da Rússia. Letra C. Apresentava uma burguesia forte e organizada com um projeto revolucionário amadurecido que defendia, entre outros aspectos, a criação de uma república no lugar do governo czarista. Não, isso daqui não faz parte do contexto da Rússia aí anterior à Revolução de 1917, tá? Então a opção incorreta, ou seja, a opção que vocês deveriam marcar, era a letra C. Terceira questão, observe que a terceira questão ela também pede para que vocês marquem aí a questão incorreta sobre o Tratado de Versalhes. Um tratado que impôs à Alemanha diversos pontos que nós sabemos muito bem quais. Qual opção vocês marcaram? Letra C. Muito bem. A Alemanha manteve suas instalações militares na Renânia em troca de devolver a Alsácia-Lorena? Não, isso não faz parte do Tratado de Versalhes. Por isso, a opção certa, ou seja, a incorreta aí que a questão pede, é a letra C, ok? Vamos para a quarta questão? Vamos lá. Quarta questão, está falando aí sobre Roosevelt e o plano New Deal. O que é que falava o plano New Deal? O que consistia este plano? Qual o objetivo desse plano? Isso mesmo, uma presença maior do Estado intervindo na economia para evitar uma nova crise. Lembrando que o plano foi muito importante para a recuperação dos Estados Unidos na crise de 1929. Por isso, letra A. Ou seja, uma intervenção maior do Estado na economia para evitar uma crise é a opção correta de vocês. Vamos lá para a questão número 5, caminhando já para metade da prova, e eu aposto que você já tem aí os 5 garantidos, sem dúvidas alguma. Questão de número 5 pergunta qual o significado do símbolo que está na bandeira da Rússia durante a Revolução Russa. O significado aí do martelo e da foice. Nós vimos isso muito bem, inclusive vimos isso há poucas horas até. Qual é o significado deste símbolo? Isso mesmo, letra D. União da classe operária com a camponesa em prol de melhores condições sociais. Opção certa, letra D. Sexta questão. Gente, essa questão é muito fácil, eu tenho certeza que vocês acertaram. Para conter os efeitos da crise da Grande Depressão que ocorreu em 1929, o governo dos Estados Unidos lançou um programa. Qual era o nome desse programa? Isso mesmo, New Deal. Assim como nós respondemos na questão lá de cima. New Deal, opção certa, letra B. Sétima questão. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, ou seja, a Primeira Guerra Mundial.
Qual das opções abaixo contribuiu para a Primeira Guerra Mundial? Letra B. Acirrou aí as disputas territoriais, ou seja, disputas territoriais foram aí uma das contribuições para que a Primeira Guerra Mundial ela se desencadeasse, ou seja, ela acontecesse, certo? Então, a opção certa, letra B. Oitava questão, vamos lá, caminhando aí para fechar o nosso 10. Observem essa imagem, nós temos aí duas grandes potências que vocês conseguem observar aí pelo símbolo da blusa, porque nós falamos lá em cima, e pelo símbolo do chapéu. Isso daqui está falando sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. O que é que significa essa imagem? Opção certa, letra B. Dominação política e ideológica. Nós podemos ver aí, de um lado, o capitalismo, de outro lado, o que ficou conhecido como socialismo, não é? Então, uma dominação política e ideológica, um jogo aí pela partilha ideológica e política do mundo. Questão de número 9, estamos caminhando para finalizar a nossa prova. A ameaça das ideologias totalitárias 60 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Qual das opções abaixo contribuiu, ou seja, foi determinante para que houvesse uma eclosão para a Segunda Guerra Mundial? Qual dessas opções vocês marcaram? Isso mesmo, letra C, a deflagração da crise de 1929, que deixou várias nações do continente em posição de desvantagem frente a outros países americanos. Isso mesmo, questão 9, opção certa, letra C. 10ª questão, para fechar o nosso 10, vamos lá. Assinale o fato que serviu de estopim para deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Qual das opções vimos bastante que foi o estopim aí para a Primeira Guerra Mundial? Isso mesmo, opção D, você acertou. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estopim para a deflagração da Primeira Guerra Mundial. É isso daí, eu espero que você tenha fechado essa prova, eu tenho certeza que esse 10 veio e de uma maneira muito fácil. Beijo, boa sorte e até as próximas provas.